Graça e paz a todos. Vamos iniciar nossa escola dominical, mais um dia agradável que Deus nos deu. Vamos estar agradecidos ao Senhor por isso. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Senhor, por mais esse domingo que o Senhor nos deu, por esta manhã fria, Senhor, mas o Senhor tem preparado os nossos corações para estar na tua casa, para aprendermos da palavra do Senhor. O Senhor dirige, Senhor, o nosso coração, a nossa mente nesta manhã, que ao ouvir a palavra do Senhor nós podemos guardar no nosso coração, compreender, Senhor, o que ela está falando conosco e também, Senhor, podemos dar continuidade, compartilhando, Senhor, com as outras pessoas. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado pela semana que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor nos tem feito. Pedindo a tua direção para esse dia de hoje, tudo que fizermos não seja como nós queremos, mas como o Senhor permitiu para cada um de nós. Fala, Senhor, no nosso coração, através do teu servo, a discussão da lição, para que nós podemos entendê-la, a tua vontade, Senhor, através da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Pedindo que o Senhor direcione, Senhor, nosso dia de hoje, o culto à noite, Senhor, que o Senhor prepara os nossos corações, para que nós podemos prestar um culto de louvor, adoração ao Senhor, e nos alegrar, Senhor, também pela vida da Maíra, pela vida do Natanael. O Senhor dá a eles cada dia, Senhor, condições para louvar o teu nome, aprender da tua palavra. Afirma, Senhor, a fé cada dia, Senhor, no Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E traz, Senhor, pessoas para estar na tua casa para louvar e agradecer o teu nome. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nossa lição é a lição de número 9. Deus lida com os nossos planos. Ele tanto os frustra quanto nos impõe a sua vontade. Vamos ler então o texto de Eclesiastes, capítulo 5, de 1 a 7. Eclesiastes, capítulo 5, de 1 a 7. A loucura de votos precipitados. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus, para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Não te precipite a tua boca, nem o teu coração se apresse no pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, seja pouco as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vem o sonho, e do muito falar palavras nessas. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Deus nos abençoe com esse texto lido nesta manhã. Vamos louvar o Senhor com o hino 218, vontade soberana. Tua vontade faz, ó Senhor, eu sou feitura, tu és autor, molda, refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade
passos meus, torna-me santo, porque tu és, ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés, tua vontade faz com meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade, boa e sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Nosso texto básico está em Filipenses, no capítulo 1, de 19 a 26. A lição é a lição 9. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ao outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, e que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. É convencido, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso, gozo da fé, a fim de que aumente quando a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Passo a palavra para o pastor, dando continuidade à nossa escola dominical. Paz, que Deus nos abençoe. Mais um domingo, mais uma oportunidade de estudar um pouco e falar que Deus lida com nossos planos, aqueles que nós escolhemos, aqueles que às vezes nós passamos a noite inteira acordado, pensando, ou semanas, um bom tempo aí planejando, e Deus lida com eles. E às vezes tira totalmente esses planos e coloca os dele, tá? O plano dele. Então, ele tanto os frustra quanto impõe a sua vontade. É o subtítulo da nossa lição. Deus lida com nossos planos e ele tanto os frustra quanto também ele impõe a sua vontade soberana. E nós somos cheios de planos e sonhos. Ninguém é vazio de planos, ninguém é vazio de sonhos. Sempre nós temos um mais, outro menos, mas nós temos nossos planos, nós temos nossos sonhos e projetamos eles para ser realizado. Lutamos, gastamos às vezes a vida para chegar em um plano, em um sonho. Podemos até dizer que talvez conhecemos pessoas desse jeito, a sua vida inteira, para chegar no final da sua vida e ter esse plano, em obter esse sonho da sua vida. O nome dele era X, e ele chegou ao final da vida com esse sonho. Tá? A questão é, e aí, mudou o quê? Essa é a grande questão. Nós deveremos perguntar em nosso sonho e nosso projeto, né?
Em cada etapa da vida, querido, eles podem diminuir, mas eles também existem, tá? Então a gente cada vez vai envelhecendo mais, os nossos planos, nossos sonhos talvez não diminuam mais, vai diminuindo, mas ele sempre existe ali, seja a coisa mais simples, mas tem ali. Infelizmente, quando esses sonhos são frustrados, querido, ou não alcançados, mesmo o mais simples que pareça, possa parecer, pode causar grande sofrimento na vida, na família, no casal, tá? Alguns até rompimento de casamento, alguns, olhando, estudando as atitudes japonesas, algumas pessoas dizem que os japoneses que não conseguem realizar o sonho do projeto, ser alguém, eles acabam suicidando. Por quê? Eles são projetados ser alguém. Tá? Existe uma floresta lá no Japão, agora não deu o nome, que não tem como cuidar dela, que é muito grande e encontra muitos japoneses, lá, muitas pessoas mortas, acabam indo lá para se suicidar. Ali é o lugar onde é encontrado muitas pessoas mortas, porque eles são projetados ser alguém. E quando não acontece, que às vezes eles tiram a vida, não só lá, mas aqui também, muitas pessoas tiraram sua vida. São pessoas felizes, contentes, nosso meio aparente, no coração a sua alma estava vazia, porque o objetivo dele não foi alcançado. E isso é o objetivo humano e o objetivo espiritual. Nós somos espirituais, nós fomos formados em imagem e semelhança do nosso Deus. Então, em nosso meio, que existe alguns jargões, como não desiste dos seus sonhos. Já ouviu, talvez até você falou isso, Não desiste dos seus sonhos. E adiantando aqui já, a nossa lição vai trabalhar sobre isso. Se não for sonho de Deus, você está mandando a pessoa continuar no pecado? Então, às vezes nós usamos jargões que às vezes não poderíamos usar. Deveríamos usar de outra maneira. E não dizer, não desista dos seus sonhos. Continue. Ou falar, não desista dos sonhos de Deus para você. Busque o objetivo de Deus. Aí sim, Outro jargão, Deus não desistiu de seus sonhos. Será? Será que Deus sonha com nossos sonhos? Quantos por cento dos nossos sonhos que Deus sonhou? Quantos sonhos que nós sonhamos, projetos que nós fizemos, que Deus assinou embaixo? Então são jargões que nós usamos e ainda fortalecemos, às vezes, o pecado da pessoa. O caminho, o caminhar, o sonho, ele sonhar, projetar e continuar projetando erradamente. Então nós devemos olhar esses jargões e tirar da nossa vida, ou mudar esses jargões para o lado mais espiritual. Deus projetou sonhos para você, busque esses sonhos para você. Gaste tempo com Ele, em oração, para entender esses sonhos de Deus. Esses jargões, sonhos, são a visão do mundo, não espiritual. Então o mundo tem planos bons e planos também maus. Nós não podemos dizer que o mundo não temos aí, nós não encontramos planos bons, ótimos. Ou também temos planos maus, Os bons que pela graça comum de Deus e os maus pela natureza corrupta do ser humano. Deus usa aí a sua graça comum e nós encontramos planos aí bons demais, pela graça comum. Saulo, fariseu, nós podemos olhar para Saulo, fariseu, tinha planos em perseguir os do caminho, dizendo que Paulo não tinha planos bons. Tinha, ele era um fariseu, ele cuidava da lei. Aos olhos dos fariseus, ele estava fazendo projetos excelentes. Vamos eliminar todos esses os caminhos, porque eles estão vindo com uma heresia, com uma religião nova que vai atrapalhar tudo. Esse Cristo que morreu, que nós levamos para a morte, agora estão dizendo que ressuscitou. Não, vamos limpar essa
Esse era o projeto maravilhoso de Saulo, um fariseu, né? Mas Cristo apareceu e mudou totalmente o seu plano, a sua vontade no caminho da estrada de Emaú, não, Damasco, né? Estrada de Damasco, ali, capítulo 9. Então Jesus aparece para ele ali e muda. Paulo, já convertido, querido, mudou o nome. Saulo, agora Paulo, já convertido, sonha com a continuidade da pregação do Evangelho. Olha só, são, né? Sonhos bons aos olhos de Saulo, e agora aos olhos de Paulo também é um sonho bom. Continuar o Evangelho, né? Pregar e reverter, né? Em rever melhor os seus irmãos, né? No seu plano do Senhor, mas no plano do Senhor da igreja aí, era outro para a vida do seu servo. Então, tanto um, tanto o outro, são planos, sonhos bons, mas para Deus mudou todos os sonhos de Paulo. De continuar pregando o Evangelho, Deus foi lá, deu um ponto final. Em rever alguns irmãos, ele foi lá e não permitiu Paulo rever alguns irmãos. Então são sonhos, projetos que nós fazemos. Então nós não podemos ter projeto, sonho, não é isso que Deus está fazendo. Mas nós deveremos gastar muito mais pensando em projetos em oração, segundo a vontade de Deus, né? Olhando rapidamente aqui, o irmão de José, o plano dele era o quê? Tirar a inveja. Vamos eliminar esse problema nosso, que José, vamos matar ele, vamos vendê-lo. Mandou para lá, mentimos, e conviveu com esse projeto, esse sonho maligno, por um tempo gigante, como nada acontecesse. Toda vez que ele olhasse para o pai dele, não tivesse um sofrimento, né? Uma dor ali nessa vida, nesse coração, que Deus não, né? Então a frustração dos planos de Paulo e dos nossos, queridos, nos ensina que Deus está presente em nosso sofrimento. Porque um plano frustrado, um sonho frustrado, não adianta você falar que você não sofreu, ou nós não estamos sofrendo, ou nós não vamos passar por um sofrimento. Vai. Como? Nós projetamos a X, nós sentamos, eu sentei, rabisquei, desenhei, escrevi os projetos, e Deus foi lá e frustrou, rasgou de cima embaixo. Isso traz sofrimento. E Deus sabe. A grande questão e o alívio, a esperança é que Deus está conosco, mostrando os projetos maravilhosos dele, né? Então, algum deles que a Bíblia vai, Deus está intervindo e pondo impondo os seus, né, alguns desses projetos, e nós vamos encontrar algum desses na Bíblia, e a gente traz isso para a nossa vida. E o nosso primeiro ponto aí, se a gente olhar, tá, dentro da nossa lição, Deus frustra nossos planos, tá? Então a Bíblia nos mostra aí o plano eterno de Deus para a sua criação, para a sua redenção, vida santa nessa terra, tá? E vida eterna em Cristo Jesus, o próprio Deus. Esse é a Bíblia inteira, ela vai narrando o projeto, o plano eterno de Deus na sua criação, que era obedecer e não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, a redenção, a salvação do homem, uma vida santa nessa terra, conviver Cristo Jesus, obedecer os seus mandamentos, né? E uma vida eterna em Cristo Jesus, tá? Esse é o propósito de Deus, esse é o sonho de Deus para o seu povo, tá? Para todo aquele que crê em Jesus. Como também relata o plano do apóstolo Paulo em expandir o Evangelho a todos a ouvirem a mensagem da Deus. É a mesma mensagem, ou uma mesma Bíblia, a mesma palavra, ela trabalha nesse contexto. Mostra o projeto de Deus, mostra também o projeto de Paulo. E as cartas paulinas, Atos também, relatam, né, revelam os planos da viagem, da visita a serem feita a alguns irmãos, rota a serem seguida, plano para fazer o Evangelho chegar aos 4 cantos do mundo. Esse é Paulo. E o interessante, o que está relatando, não é um livro secular, é a palavra de Deus. E isso é interessante
vê como que Deus traz o projeto do seu filho, um homem que Deus chamou para ele levar o evangelho, mas também a mesma palavra mostra Deus indo lá frustrar os sonhos. E qual que é a diferença nossa hoje? A sua vida, a minha vida, a nossa vida como cristão é a palavra de Deus. Quando o mundo olha e vê nós projetando e nós sendo interrompidos desses projetos, mas nós como vamos agir nisso? Paulo soube agir. Será que nós sabemos também? Então o problema não é ser frustrado os nossos sonhos ser frustrados. A reação deles, do ato de Deus falar não para nós, vai expandir o evangelho, vai levar sal, nós seremos sal e luz no projeto que Deus vai nos dar. E a nossa resposta, as nossas ações no nosso dia a dia. Então as cartas paulinas, querido, e Atos vai revelar esse contexto da vida de Paulo, como nós podemos ver Paulo projetando ir à Espanha, tá? Em Romanos 15, 28. Vamos lá, alguém lê para nós? Romanos 15, 28. Outro lê para nós 1 Coríntios 16, 5. Paulo projetando visitar os coríntios, tá? Esses eram o desejo de Paulo. Eu quero ir para a Espanha pregar. Eu quero ir para Coríntios visitar meus irmãos. Mas o que será que aconteceu? Romanos 15, 28, 1 Coríntios 16, 5. Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Esse é o sonho de Paulo, esse é o projeto de Paulo. E nós sabemos o que aconteceu. Paulo não vai, né? E Coríntios: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Então aí temos o sonho que Paulo tem, né? Os dois varões passam para a Macedônia, né? Venham nos ajudar, todo esse contexto. 1 Tessalonicenses 2, como Paulo também planeja visitar 2 vezes a igreja de Tessalônica, né? Primeira Tessalonicenses 2:18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Está vendo como que Paulo mostra o desejo do seu coração, mas também a consequência, ou a ação de Deus. Como que Deus está projetando, como que Deus projetou a vida de Paulo. Ou seja, a vida do cristão, nós não vivemos aleatoriamente, nós não temos que fazer a nossa vontade, nós fazemos a vontade de Deus. Mas eu trabalho das 8 às 6 da tarde, não importa. O nosso trabalho das 8 às 6 é onde que Deus usa-nos também. Porque senão nós somos espirituais aqui na igreja e existe esse dualismo que nós trabalhamos já um bom tempo, que lá fora no mundo nós temos a nossa vida. Não existe isso. O cristão, a vida espiritual dele é um conjunto, é inteiro. Tudo que fazemos, né, fazemos para a glória do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo tinha essa convicção de Satanás, aqui em Tessalonicenses, que não tem poder que não seja permitido por Deus. É isso que ele sabe, né? É isso que ele está sabendo. Ou nós somos daquela ideia, né, que Satanás tem tanto poder que nós temos medo dele. Não, ele é como um leão que ruge, está louco para devorar. Mas como Lutero, Satanás é um cão de Deus, ele vai até onde que a corrente, até onde que Deus permite que ele ataque. Em Jó, né, ele atacou os seus filhos, atacou os seus bens, atacou a saúde dele. Mas a vida de Jó, ele não pôde. Ou seja, até onde que Deus permitiu. Lógico, ali no capítulo 1 e 2 de Jó,
deixa bem claro, a vontade de Satanás era destruir tudo, Jó. Mostrar para Deus como Deus é mentiroso, como Deus faz as coisas erradas, como Deus cercava Jó, né? E por isso amava. Ou seja, sempre Satanás quer mostrar um poder mais, que ele não tem. Infelizmente, muito do ser humano e algumas igrejas colocam Satanás como o Deus, e ele não tem poder para isso. Ele não, né? Um anjo caído que faz, né, as coisas más até onde que Deus permite, tá? Então, por que, querido? Qual é o interesse de Satanás? Voltando um pouco aí, né? Paulo entendia que a mão de Satanás está sobre ou embaixo, né, da mão divina, tá? Olhando para esse Tessalonicense, reação de Satanás na vida de Paulo, então Paulo entendia de que a mão de Satanás estava ali embaixo, né, ou a ação dele. Então, qual o interesse de Satanás em não deixar Paulo tornar-se soberbo, querido? Lembra quando Deus coloca o espinho na carne? Qual seria a ação mais correta para Satanás? Deixar ele ser soberbo ou colocar o espinho na carne de Paulo para ele não ser soberbo? Tá? Qual seria o interesse de Satanás? Deixar Paulo cair ou Satanás refrear Paulo? Está vendo como que Satanás foi um instrumento de Deus na vida de Paulo? Por que não pode ser na nossa? Por que nós devemos viver um cristianismo como nós somos filhos de Deus, do rei, né? A palavra deve ser essa, né? Filho do rei, e nada deve acontecer conosco. Paulo, esse espinho foi colocado como mensageiro de Satanás, ou Deus usou Satanás para pôr na vida de Paulo, para ele não ser ensoberbecer-se, né? E qual seria o interesse? Lógico, o diabo está louco para mostrar que o plano de Deus, né, está tudo errado. Mas ele foi um instrumento da mão de Deus, além de 1 Coríntios, né? Então o fato é que o Senhor trabalha para a sua glória. Esse é o interessante, é que tudo acontece na vida da igreja e nesse mundo que vai glorificar Deus. Todos os anos, tá? Deus não deu corda e o mundo está agindo como ele quer, ou como os homens querem. Então Deus age na vida do seu servo, Paulo, de modo a trazer mais perigo e sofrimento, levando ele até a morte, resultado do seu encontro com César. Esse é o projeto de Deus. O sonho de Paulo era morrer de repente, numa aposentadoria ali, vamos dizer assim, né? E até o final da sua vida pregando o evangelho do jeito que ele estava projetando e morrer sossegadinho. Mas não, Deus projetou a vida de Paulo para ele sofrer. Quando Paulo recebe o chamado, ele está ali cego, né? Esperando a ação de Deus ainda, mas Deus fala para ele que mostraria o quanto que ele deveria sofrer. Então o projeto de Paulo é mas o projeto de Deus antes, e já falou, você vai sofrer um bocado na minha mão, mas para a minha glória. Tá? Se a gente olhar Atos 9,16, pois eu lhe mostrarei quanto me importa sofrer pelo meu nome. É esse o ato do chamado de Paulo para o ministério, foi sofrimento. Mas na vida de Paulo, na acusação de Paulo em Atos capítulo 25, versículo 11, caso, pois, tenho eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo, né, para César. Aqui foi a morte de Paulo. Porque, se a gente continuar, então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Paulo, para César, apelaste, para César irás. Então, se ele não apela para César, ele era solto. Ele não morreria. Ele não teria morte. Mas Deus tinha um projeto para Paulo em Roma. Paulo tinha um projeto para outras coisas. Visitar irmãos, né?
ir para a Espanha, ir aqui, ir ali, tá? Atos ainda, capítulo 26, versículo 32, olha lá. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem poderia ser solto, se não tivesse apelado para César. Como ele era romano, né, descendência do pai, ele apela para César, né? E ali ele vai e acaba morrendo ali, preso, né, na sua casa de domiciliar, mas que ele acaba morrendo. E se a gente observar o que o Senhor disse sobre isso a Paulo, agora em Atos 23, 11, alguém lê para nós? Olha só, o que Deus vai falar para Paulo sobre isso? Atos 23, 11. O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Mudou a vida de Paulo. Os sonhos, os projetos, eles engavetaram tudo. Ele engavetou tudo. Mas o projeto soberano de Deus está em Roma. Vai sofrer lá. Ou ele vai pregar o Evangelho a toda a guarnição. Roma inteira vai ouvir o Evangelho. O escalão mais alto de Roma vai ouvir. Mas o projeto de Paulo é outro. Qual o projeto nós já engavetamos, querido? Chorando, triste, aborrecido, porque Deus não viu o nosso projeto. Sim ou não? Será que só eu tenho meus projetos engavetados, outros já rasguei e joguei fora? E passa anos, querido, às vezes a gente vai lá, não encontra mais o projeto, mas está na mente. A gente desenha o projeto de novo, escreve um projeto novo. Será que é vontade de Deus esse projeto? Você já jogou fora. Não dá mais no papel. Aí a gente vai de novo cavucar o que Deus já arrancou da gente, né? E Paulo está sendo conduzido, querido, realmente no que Deus quer para ele. Também vemos, querido, essas mesmas palavras sobre Josué. Lembra quando Moisés morre? Josué vai receber as mesmas palavras, lógico, em outro sentido, né? Mas as mesmas palavras. Josué 1,9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Deus não falou, Jesus não falou para Paulo ser corajoso? Não importa, Paulo, mas ser corajoso. Josué também. Josué está num povo, diante de um povo murmurão, que ele já sabe, reclamão. E Deus falou: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Faltou para Paulo? Olha quanto tempo que vai acontecer para Paulo passar as mesmas provações. Paulo pegou naufrágio, pegou açoite, foi preso, fez isso, fez aquilo, mas Deus não estava com ele, não andou com ele. A resposta é: vou mostrar o quanto importa você, importa você sofrer por minha causa. Porque o sofrimento de Paulo não foi porque ele gostava de sofrer. Eu sou, né, masoquista, gosto de me mutilar, sofrer. Não, a causa do sofrimento de Paulo era salvação. Pessoas salvas, ganhas, né? E alguns, infelizmente, ouviram o Evangelho para a sua própria condenação. No sofrimento de Paulo também, né? Então, tenta imaginar aí, querido, toda a sua agenda do ano: aniversário, festa, viagens, né? Ou viagem, compra, passeio, visita, né? Fosse cancelado. Não adianta falar, nós temos nós, mesmo que seja uma viagem ali na cidade vizinha, tá? Nós projetamos, nós sabemos mais ou menos o que nós queremos durante um ano, tá? Seja mais simples projeto da nossa vida. Mas foi tudo cancelado. A sua viagem, as suas férias, tá? O seu aniversário que você queria fazer, está chegando aí, virando metade de um século, e você está projetando o seu aniversário, pelo menos um bolinho que seja, tá?
e cancelou tudo. Não dá para fazer. O que você diria, o que você falaria? O que você falaria aqui? O que você diria? Vamos lá? Alguém gostaria de ser o primeiro? Não adianta negar que a pessoa vai ficar dizendo para a triste. Todos os projetos de Paulo foram cancelados. Todos não, né? Alguns aqui que nós estamos falando. Não porque ele próprio, mas sim por Deus. Como é por ele. Não quero mais. Tá? É Deus impedindo. O Espírito Santo foi lá e impediu realmente esses projetos. Então elas foram canceladas para que os planos de Deus fossem cumpridos. Por exemplo, ali, Macedônia. O projeto de Deus era Macedônia, não eram os dois projetos de Paulo e Silas, né? Mas sim o projeto de Deus, Macedônia. Deus quer que você, Paulo, pregasse aos macedônios, salvar os macedônios. Então, quantas vezes nós teimamos perdendo, né? Aí podemos lembrar até outras passagens aí da Bíblia, né? Mas Deus vai trabalhando o seu quiser soberano. Ele vai realizar os seus planos, seja indo através da igreja ou seja através do mundo. Você quer falar alguma coisa? Não? Então o apóstolo Paulo, que não apenas foi para Roma, como teve também tempo de tornar o evangelho conhecido, né, por toda a guarda pretoriana. Aí nós encontramos Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 14. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Então, o fato que aconteceu, Paulo agora está dizendo, está para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, isso motivou mais ainda a igreja a pregar o evangelho. Mas Paulo estava sofrendo. Perdeu os seus projetos. Paulo perdeu a sua liberdade. Em parte, né, mesmo preso em uma casa, podendo pregar, receber pessoas ali, mas ele não era livre, ele estava preso. E isso trouxe mais motivação para a igreja. Então a gente deve olhar, às vezes, sofrimentos e projetos, né, de outros olhos, de outro ângulo. Tá? Por isso que a nossa lição trouxe esses jargões que muitas vezes as pessoas usam erradamente. Não desvie os seus projetos, ou continue no seu pecado. Imagina Paulo teimando, não vou passar para a Macedônia. Eu projetei aqui, está aqui pertinho, eu vou pregar aqui. Mais ou menos, quem se lembra disso? Jonas, não é? Deus mandou ele pregar. Não, vou para Tarse. Se Deus quiser, levanta, porque Tarse está lá não sei aonde. E até, né, voltar tudo e fazer a transição, Deus levanta outro. Não, Deus fez como se diz, Uber, né? Agora a palavra que saiu. Especial para Jonas. Né? Passou no vento do peixe e ele voltou para pregar a vontade de Deus. Ele foi para Nínive. Mesmo que depois, né, Deus destruísse toda a Nínive, mas esse povo que ele queria salvar em Nínive, ele salvou. E depois a geração se perdeu. E ela foi destruída toda, né, na mão de Deus. Mas a geração que ele queria salvar, ele salvou na mão de Jonas. Não foi na mão de José, de Sebastião, de João, de Paulo, e seja lá quem, mas de Jonas. Se é na tua mão, Deus vai usar. Tá? Segundo ponto, querido, tá? Última frase aí, tá? O resultado é que a igreja permanece e o Império Romano é pura história, né? Eu achei interessante essa frase aí do autor. Então o resultado é que a igreja permanece e o Império Romano é pura história. Os romanos se tornaram história, mas a igreja não é uma história, é um fato. Onde está Roma? Está na Escritura, melhor, nos livros, né? Onde está a igreja?
Todo dia você encontra a igreja espalhada por esse mundo e cada dia mais crescendo. Segundo, Deus fruto dos nossos planos, Deus impõe a sua vontade agora, tá? Então assim podemos ver que claramente que Deus impõe a sua vontade na história de toda a humanidade, tá? Isso não é sobre a igreja, toda a humanidade, tá? A gente tem que entender isso. Não é na igreja que Ele coloca a sua vontade. A vontade de Deus é soberana sobre a sua igreja. Não. A humanidade anda segundo a vontade de Deus. Mesmo diante de pecados, ela vai pecando e vai fazendo as loucuras segundo Deus permite. E Deus vai lá e coloca um ponto final e acabou. Então isso nem sempre é confortável para a igreja. Tá? A gente pensa aí, algumas pessoas desistiram, às vezes a gente ouve, né, um testemunho, não, mas eu pensei que a minha vida ia mudar se eu fosse para a igreja. Mudou. Você saiu do mundo de lamaçal de pecado, de treva, de podridão, com uma vida santa. Não, mas eu queria uma vida sem isso. Não, então você entrou você está buscando totalmente errado, né? Tem pessoa errada, um Deus errado. Então vai para outro Deus. Aí é o Deus dela mesmo. Ela que está criando o seu próprio Deus, tá? Então nós vemos como o Senhor pôs um fim ao plano do Egito de propagação, querido, da sua palavra na vida de alguns missionários, né? Se a gente estudar aí, nós vamos falar aqui do missionário da igreja presbiteriana, mas se a gente olhar para baixo, olhar para a Assembleia, se a gente olhar também para outras, nós vamos encontrar missionários sendo interruptos ali a sua vida por Deus. Então, por exemplo, Advin Green Simon, né, ao vir para o Brasil, jamais ele pensou que ele teria um ministério de apenas 8 anos. Tá? O primeiro pastor presbiteriano que veio, a primeira pessoa que veio trazer o evangelho para cá da nossa igreja, teve apenas 8 anos. Concluiu, né, o seu estudo, foi ordenado em 1859 e chegou ao Brasil 12 de agosto de 1859, mesmo ano, né, que nós comemoramos esse ano, 12 de agosto, semana retrasada aí, 153 anos de presbiterianismo no Brasil. Tá? Chegou também solteiro, se casou nos Estados Unidos com Ellen, né? E 19 de março de 1863, tá? Ele casou e volta ao Brasil e ela morre após 9 dias de dar à luz, né, a sua filha, que tem o mesmo nome da mãe, 9 dias após. Na complicação de parto, ela morre. Ele ficou casado apenas 1 ano e com uma filha. Nós não estamos falando 20 anos atrás, nós estamos falando séculos atrás, 1800, tá? Praticamente 2 séculos, 153 anos. Imagina um pai com uma filha, tá, em um outro país, com a sua mulher morta e agora pregando o evangelho, né, e com essa filha para criar. Olha a situação desse missionário Asbin, né? Então, em 28 de junho, né, de 1864, tá, com 30 anos, foi sepultado no cemitério do Rio de Janeiro, a Ellen, a esposa do reverendo Asbin Green Simon. Tá? Esse reverendo Asbin faleceu vítima de febre amarela. Hoje nós temos mais controle, né, dessa febre amarela, graças a Deus acabou isso, né? Em algumas regiões tem alguma coisinha, mas já no Brasil não existe mais. Aí quantos missionários morreram, tá, com essa febre amarela? E um dos meus primos faleceu disso, né? Meu tio aventurou a vida com Mato Grosso afora, aí, Rondônia, não sei aonde, acabou pegando febre amarela. 9 de dezembro de 1867, com 34 anos, em São Paulo, e está sepultado no cemitério dos protestantes, tá? O reverendo Advin Simon, que trouxe o evangelho, né, segundo a igreja presbiteriana, que nós cremos, né, e temos pregado aí,
dentro da nossa denominação, nós estamos pregando a palavra, não doutrina que o homem trouxe. Ele trouxe o evangelho genuíno e puro, tá? O pastor Asbel certamente pensava em um longo período, querido, de pregação, de plantação de igreja no Brasil, até um retorno do seu país aí, aposentando, né, com a sua família, com a sua esposa, com a sua filha ou filhos, né? Ele não pensou que viria aqui, morreria aqui tão cedo, e principalmente em doenças, né? Então esses são os planos de qualquer trabalhador da seara. Ele não pensa em vir aqui, morrer rapidinho, ou ir para outro lugar e morrer rápido. Não, tá? Nosso desejo é viver uma vida longa, se o Senhor nos levar a uma coisa, né? Mas você não pensa em morrer, o ano que vem eu vou morrer. Ué, quem que é a pessoa que pensa dessa maneira? Não pensa, tá? Mas não era assim. E talvez também não pode ser para nossa vida. E aí? Mas meu filho, a pessoa às vezes tira os cabelos, não dorme, mas o que vai fazer o meu filho ou o teu filho está e não vão, né, ter uma vida sossegada. Nossos filhos não dependem de nós. Nosso sustento não depende de nossa força, tá? O primeiro pastor presbiteriano no Brasil, tá, foi um ex-padre chamado José Manuel da Conceição, aonde que ele realizou a missa, aonde que ele trabalhou como padre. Ele voltou pregando o evangelho genuíno, a palavra de Deus. Ele conheceu Cristo, ele conheceu a palavra, José Manuel da Conceição, um ex-padre, e ele passou pregando o evangelho. Tá? A esse evangelho que agora ele conhece, ele passou pregando. Foi muito maltratado. Soltaram cachorro, né? Fizeram danura com a espada, com esse ex-padre, o nosso pastor José Manuel da Conceição. Tá? Judiaram muito dele, aonde que ele tentou passar novamente pregando o evangelho, porque o evangelho, os cristãos, né, naquela época, né, as pessoas iam em cima mesmo, se pudesse matar, também matavam, tá? Então, morreu, né, em 25 de dezembro de 1873 em Campinas, Rio de Janeiro, com 51 anos, tá? Então o retorno dele ele retornou, né? E no caminho ele se perdeu por causa de algumas coisas e acabou ficando internado e morrendo. Ele ia ser enterrado ali como indigente. Aí chegou uma pessoa ali e falou quem ele era e acabou sendo enterrado como o reverendo José Manuel da Conceição, né? Senão ele ia morrer, ser enterrado como indigente. Então ele estava voltando para o Rio de Janeiro, em uma casa alugada pelo reverendo Blackford para descanso, né? Que estava com a sua saúde muito debilitada. Então ele estava retornando para ficar ali, para tentar restaurar sua saúde, mas morreu pelo caminho. Ele não chegou nessa casa de descanso dele, tá? Mas não era a vontade de Deus para o seu servo chegar ali e descansar e de repente ter, né, a sua vida restaurada novamente, sua saúde, né? Deus o levou antes de uma maneira que às vezes podemos perguntar, mas nossa, ele não era servo de Deus, não pregou o evangelho? Pregou, mas Deus levou dessa maneira. O importante é que ele está com Deus, tá? Quais são os teus projetos para a velhice e aposentadoria? Ou qual é o teu projeto que você sonhou e está, né, se alegrando já na velhice e na aposentadoria? Ou quais foram os seus projetos para chegar na velhice e hoje você pode dizer, nada deu certo? Qual seria os nossos projetos para a nossa aposentadoria? Né? Alguns aqui estão praticamente na mesma idade aqui, né? Dois aqui mais bem novos, né? O seu José, lá, né, seu José, já na aposentadoria. Quais são os nossos projetos? E quais deles que Deus já me disse, olha, já está negado.
Você não vai desfrutar dessa coisa. Será que é a vontade do Senhor para o fim da sua vida, para a nossa vida, querido? Nossos projetos? Como nós temos nossos projetos? Eu estou falando de mim, querido. Minha cabeça é como, olha, uma máquina de trem. Queima a noite inteira, o dia inteiro projetando. É carvão o dia inteiro. E muitos deles já foram destruídos. Mas muitos deles estão vindo. A Fernanda até tira sarro de mim. Fala, nossa, mas se eu pensar que igual você, rápido desse jeito, tá uma morta. Mas cada um tem o seu jeito, o seu jeitão. A grande questão é, e aí? Nós estamos preparados? Somos felizes quando Deus frustra nossos projetos? A nossa alegria está nele, o nosso contentamento. Não é essa a primeira pergunta do breve cassino? Qual que é a primeira pergunta? Qual que é a finalidade do homem? Qual que é a finalidade do homem? Vamos lá? Alguém responde. Você tem que gozar para sempre. Glorificá-lo e se alegrar, né? No Senhor para sempre. Se alegrar no Senhor. Então, as nossas frustrações, nossos projetos que Deus nos dá, não é um problema. A nossa alegria está nele, né? De igual modo que Paulo tinha a sua expectativa de sair da prisão e ver novamente seus irmãos. Essa era a vontade de Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 24. Tá? Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Não é em pecado, tá, querido? Aqui Paulo não está falando em pecado. Na carne. Não ir para o céu, não morrer, mas ficar nessa vida aqui para pregando, ajudando ali. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todo vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Esse era o desejo de Paulo. Tá? Mas esse não foi o plano divino que Deus deu para Paulo. Mudou tudo. Tá? Então nós temos aqui exemplo claro como Deus trabalha na vida do seu servo. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Se nós temos que a palavra de Deus, está acontecendo comigo, com você, e vai acontecer outras vezes. E aí? Qual que é a diferença de Paulo para mim? Não, Paulo é Paulo, e eu sou eu. Não muda nada. Nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, Deus vai trabalhar segundo a sua vontade. Tá? Então, o Senhor impôs sobre Paulo a sua vontade de testemunhar em Roma e quebrantou o coração. E não quebrantou o coração do imperador. Os projetos de Paulo era evangelizar e ganhar alma. O projeto de Deus era levar Paulo para Roma e ele morrer lá. E não quebrantou o coração do imperador. O projeto de Deus na vida de José era que ele chegasse no Egito, salvasse a sua família, salvasse muitas pessoas da fome que iria acontecer, né? Quebrantou o coração de Faraó? Não. Não quebrantou. E nem o outro faraó que entrou e judiou do povo dele. Não quebrantou o coração de nenhum dos faraós. Né? Então havia em Paulo esse desejo de manter-se na evangelização do mundo, né? Porém, não era a vontade de Deus. Provérbios 16, 1. Alguém lê para nós? Ou possa recitar eu? O coração do homem fica mais fácil assim, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, o coração do homem pode fazer milhares de planos, mas a resposta vem dos lábios do nosso. Paulo veio, Josué veio, né? Todos os seus servos vieram a resposta do lado do nosso Senhor. Então, Deus pôs que a sua vontade contra, né? Seus servos que desandam, né, a falar de modo que vazio ou agir erradamente. Então Deus aí também ele vai trabalhar de maneira como ele quer, né?
aqueles servos que estiveram trabalhando, pregando, como o eclesiástico vai trabalhar, como também aqueles que vão pregar em nome do Senhor, né? Senhor, Senhor, preguei no teu nome, expulsei demônios, também Deus vai trabalhar e mostrar que essas pessoas não estavam à vontade. Mas Eclesiastes capítulo 5, melhor que não votes do que votes e não cumpras, né? Não consiga tua boca te faça culpado, nem te digas diante de mensageiro de Deus se foi inadvertente, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos, porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu porém teme a Deus, tá? Tu porém teme a Deus. Aí como nós já colocamos aí, questão da situação de Jonas também, né? Jonas também foi exortado. Então, infelizmente, que muitos dos nossos planos são vazios da glória de Deus. Esse é o grande problema. Tá? Por que nós sonhamos, projetamos e não vai para frente? Porque está vazio da glória de Deus. Tá? Expressam na vaidade, só se expressam na nossa vaidade e interesse pessoal. Esse é o grande problema. Tá? Cada um tem que olhar para si, olhar e ser trabalhado por Deus. Se está vazio da glória de Deus, Deus não vai permitir. Porque se Ele permitir, nós vamos pecar. Se pecamos, nós vamos ter que se arrepender, mudar, pedir perdão para Deus. Voltarmos todo esse processo. E muitas vezes Deus vai projetando, tirando os seus filhos desse caminho pecaminoso. Graças por isso, né? Então a aparência da piedade, que não engana o Senhor. Muitas vezes nossos projetos são muito piedosos. Temos uns projetos bons demais, mas não tem a glória de Deus. Não é para a glória de Deus. Pecado, puro pecado. Então Jesus deixou claro quando afirmou que rejeitou, né, todos que viriam profetizando, expulsando demônios em seu nome. Tá? Nós acabamos de falar aqui que não foi fazer parte do reino de Deus, que é Mateus capítulo 7 ali. Então aqueles que, Senhor, nós pregamos, nós expulsamos, Jesus deixa bem claro que Deus vai rejeitar a parte de mim que eu não te conheço. Tá? Ou seja, vocês fizeram uma obra que glorificava vocês. Vocês já receberam toda a sua honra, toda a tua glória. Tá? Mas não te conheço. Homem não deve tomar o nome de Deus em vão. Tá? Outra coisa que o autor da revista também colocou, que é o terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20. Tá? Talvez a maioria aqui vai lembrar. Nossos pais, nossos avós, quando a gente estava lá correndo e tal, oh meu Deus, a avó, o nosso pai já estava lá, não usa o nome de Deus em vão. Né? Lembra disso? Até às vezes hoje ainda as pessoas usam isso. Mas não é só isso, usar o nome de Deus em vão, não é isso. Né? Tomar o nome do Senhor em vão, não, é aplicar em obras, intentos, né? E planos, ações que não são da vontade de Deus. Não estou fazendo um projeto, estou fazendo uma obra, estou intentando alguma coisa, tá? Agindo de uma maneira que às vezes não é da vontade de Deus. Eu estou usando o nome de Deus em vão. Então não é simplesmente você tropeçar, você cair ali e falar, oh meu Deus, tá? É muito mais, muito mais. Mas também não deve ficar falando o nome de Deus em vão, né? Tal. Tem pessoas que falam 3 palavras e usam o nome de Deus. Será que é necessário isso? Eu preciso ficar falando o nome de Deus constantemente? Ou virou vício, né? Uma palavra corriqueira. Então, por isso mesmo, sendo algo que envolva a evangelização, como os planos do apóstolo Paulo, o Senhor pode frustrá-lo e mostrar a insignificância dos nossos projetos, nossos planejamentos, impondo a sua vontade. Qual que é o nosso projeto de evangelização com Altamira? Será que é da vontade de Deus? Será que nós estamos caminhando corretamente? Ou Deus já tem frustrado alguns projetos e levantado outros?
Ah, mas no meu tempo tinha isso na igreja e era tão bom. Será que não tem projetos que morrem? Morrem. Acabou. E levantou outro no lugar. E as pessoas vivem como, né, se esse projeto lá tinha que viver pro resto da vida. Não, esse projeto foi bom naquela época. E Deus já colocou um ponto final nisso. Agora, quais são os outros projetos? Porque esse projeto se encaixou num tempo daquela época. Esse projeto não encaixa mais nessa época, nessa geração. Devemos mudar. Os planos, o Evangelho não. Entenda isso. O Evangelho é um modo de levar o Evangelho. Muda. Devemos mudar. Quantos anos nós tínhamos? É algo estranho, né? O primeiro celular era um tijolo, né? Os primeiros coisonas gigantes. E por hoje, né? A internet, de que forma nós pregamos o Evangelho? Será que está correto também? Então são maneiras que nós devemos levar o Evangelho e de cada tempo devemos estar buscando a Deus como eu devo estar levando o Evangelho, né? Como que eu devo levar o Evangelho? Vai mudando. O Evangelho é um só, Cristo Jesus. Criou o céu e a terra, né? Deu a liberdade para o homem pecou, projetou a salvação, Cristo veio, morreu, ressuscitou e há de vir. Esse é o Evangelho, resumidão, né? Mas todo aí tem uma história gigante. Esse é o único Evangelho que nós vamos pregar. Mas de que maneira que eu vou pregar? Como? Com criança, adolescente, jovem, tá? E adulto. Diante de uma sociedade que não crê, diante de uma sociedade que quer para agora, para ontem, melhor dizendo, né? Uma sociedade que celular que começa a travar, ele joga na parede. Uma sociedade que o pai não sabe mais educar seus filhos. Não sabe educar os seus filhos mais. Pais perderam. Por quê? Não conhece o Pai Celestial. É a única razão para mim não saber administrar o meu filho e o meu filho me administrar é porque eu não conheço Deus, eu não conheço a paternidade de Deus, eu não deixo Deus ser meu Pai. É essa geração que nós estamos vivendo. Como nós vamos levar esse Evangelho? Quais são nossos planos? E qual é a vontade de Deus para nós? Está em um ponto de interrogação, querido, que os pastores estão cada dia buscando mais, as igrejas estão buscando mais, as lideranças estão buscando mais, e nós, né, no nosso dia, cada dia estamos buscando mais. Saber como Deus quer que nós pregamos. Não vai ser projeto, só papel, vai ser joelho no chão, orando, clamando e clamando. Alguma pergunta, alguma colocação? Infelizmente, pegando esse gancho aí, você vê também algumas igrejas indo para outro extremo, né? Seria planos que fazem estratégias que acabam sendo totalmente mundanas para atrair os de fora. Né? Esse trampolim, né? Alguns dizem assim, eu trago, depois eu faço a coisa. Será que... Né? Eu falo isso porque, eu não sei se o senhor chegou a ver, mas semana retrasada teve uma igreja e que divulgou, vi muito na internet, eles sendo divulgado, chamando as pessoas, né? Parece até brincadeira, mas é verdade, o culto bem novinho. Essa foi a estratégia da igreja para atrair as pessoas. E essa semana ia ser o culto Tinder. Carne pura. Entendeu? Então, essa é a estratégia deles para atrair os de fora. Para depois pregar o Evangelho e tal, não sei, né? Qual é a estratégia depois. Mas apresenta um negócio meio pecaminoso, atraente, né? Para depois, não sei, não concordo de maneira alguma com a palavra também, né? Então, o que nós falamos aqui, vimos como Deus age, Ele age segundo a sua
vontade, não segundo o nosso projeto, nossos sonhos, né? É nessa geração, além do mundo, né? Nós estamos também lutando com uma igreja que aceita tudo, né? Nem por você está. Deus é amor. Isso é totalmente fantasia, né? Bom, vamos orar? Senão o almoço só 3 horas. Bom demais. Temos algum amigo que escreveu: nossos planos entram em confronto com a vontade de Deus. Isso causa impacto em nossa vida, tristeza, dores e alegrias também. É uma pura verdade, né? Tá? Também escreveu: Deus lida com nossos planos. E é verdade, Deus lida com nossos planos. Tá? E é o que às vezes que nós não permitimos, né? Deus, que nós queremos que nossos planos seja soberano. Emerson, leve nós em oração, fazendo favor. Vamos, querido. Senhor, nós louvamos a Ti por mais uma manhã, mais uma escola, mais uma vez podendo aprender e relembrar acerca das verdades, acerca de como devemos viver nesse mundo, acerca de quem Tu és, Pai. Tu és soberano e Senhor sobre toda a criação, sobre todas as coisas. Possamos compreender isso, entender que os nossos planos, os nossos projetos, seja para a nossa vida em particular, ou mesmo para a comunidade, ainda que tenham boas intenções, às vezes os planos do Senhor, e muitas das vezes, são diferentes do que os nossos. Possamos compreender isso, que o Senhor frustra, sim, muitos dos nossos sonhos, o Senhor frustra a nossa vontade, para assim realizar a sua, e que possamos assim se submeter a isso, em vez de ficar embirrado, com raiva, ou somente tristes, mas nos submeter à vontade do Senhor, descansar à vontade do Senhor e buscar se compreender em nossas vidas. Que não sejamos arrogantes e nem orgulhosos de querer planejar o futuro, o amanhã, sem levar em consideração assim a vontade do Senhor, mas que possamos sempre estar apresentando diante de Ti os nossos sonhos, os nossos projetos e planos, Pai. Assim como Cristo Jesus fazia a vontade do Senhor, estava ali sempre priorizando em fazer e realizar a Tua vontade, ó Pai, que possamos assim também estar fazendo e nos preocupando primeiramente de honrar o nome do Senhor e de ver a vontade do Senhor sendo feita em nossas vidas. Que assim seja feita a Tua vontade em nós, nesta igreja, Pai, e também nessa cidade, nessa nação, para a glória e louvor do Teu nome. Nós pedimos a Tua bênção sobre o restante deste domingo, agradecemos pelo almoço e pedimos que também à noite possamos estar aqui novamente para cultuar o Senhor, para louvar o Senhor. Assim nós pedimos, em nome de Jesus, e que assim seja feita a Tua vontade. Amém. 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 Paz, Deus nos abençoe.